Livro de 1 Timóteo. Livro de 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 15. 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 15. Nós vamos meditar na palavra do Senhor hoje. Vamos nos aprofundar em alguns temas. E eu creio que vai ser uma bênção na sua vida, como tem sido na minha. Amém? Tem uns irmãos que trouxeram a espada, os outros trouxeram canivete, tem uns que trouxeram o sabre de luz, que agora é mais moderno, né? Que está no celular já. A gente vai avançando, né? Mas para facilitar, aqui atrás também. Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, diz o seguinte: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por isso, alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para dar um exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra, seja a glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milite por elas a boa milícia, conservando, diga comigo, a fé, a boa consciência, e rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Amém, até aqui. Vamos orar? Antes de você se sentar, pode fechar a tua Bíblia sobre o teu banco, vamos fazer uma oração aqui. Pai Todo-Poderoso, no nome do teu Filho Jesus, nós estamos mais uma vez na tua casa, na tua presença, onde o Senhor é o cabeça, o Senhor é aquele que sabe da necessidade, Senhor, do teu povo, o Senhor sabe porque é que alguns vieram aqui nessa noite, e mais do que isso, o Senhor conhece o coração e a forma como a qual eles entraram aqui hoje. Senhor, eu quero pedir ao Senhor, clamar ao Pai das luzes, ao Pai da eternidade, aquele que criou os céus e a terra, aquele que tem o manual da criação nas suas mãos, aquele que não envelhece, aquele que não falha, aquele que não volta atrás da sua palavra, aquele que é fiel, poderoso para cumprir tudo quanto prometeu. Senhor, nessa noite estende a tua mão onipotente, poderosa, infalível, a tua mão que levanta o caído, a tua mão que restaura aquele que está cansado, aquela mão, Senhor, que dá alegria ao que está entristecido, aquela mão, Senhor, que coloca e dá vida para aquele que já está morto. Pai Todo-Poderoso, nessa noite eu quero suplicar ao teu nome, Jesus, que o Senhor venha sobre nós nessa noite com uma unção nova, faz algo novo em nosso meio, traz sobre nós o teu Espírito Santo e enche, Senhor, aquele vaso que está disposto a receber a tua graça, a receber mais da tua presença, a receber a vida que há no Senhor, Pai, para que nós saiamos daqui hoje transformados e renovados pelo poder que há na tua palavra e no teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém. Pode tomar o teu assento, dando glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, a Bíblia, ela é um livro espetacular, infalível, é um livro sensacional, é um livro que não comporta atualização. Você não vai encontrar o volume 2, a edição número 2, você não vai encontrar a versão atualizada das Escrituras, você pode até encontrar uma versão com uma linguagem diferente, mas o conteúdo da Bíblia, durante todo o tempo que ela foi formada, que ela foi colocada da forma que ela está, ela nunca passou por nem uma revisão literária do seu conteúdo, uma revisão científica. A Bíblia, da forma que está, é a palavra de Deus, fiel, imutável e capaz de produzir em nós a vida e tudo aquilo que a gente precisa. A verdade é que em algum tempo, principalmente no tempo em que Paulo já escrevia a Timóteo, naquela época lá atrás, quase 2000 anos atrás,
Paulo já estava advertindo Timóteo a respeito dos falsos mestres e a respeito da apostasia. E nessa noite são temas que eu quero tratar: a apostasia, o pecado e o perdão. Quando Paulo está escrevendo a Timóteo, ele está dizendo a Timóteo nesse capítulo, no começo do capítulo de número 1, a mesma coisa que ele escreveu em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 5, a mesma coisa que foi escrito lá em Hebreus, capítulo de número 22, capítulo de número 10, versículo 22, dizendo: olha, vai chegar um tempo em que falsos mestres, homens que abandonaram a sã doutrina, vão começar a ensinar coisas que não estão de acordo com a palavra que eu recebi de Jesus, que não estão de acordo com a palavra que Pedro, Tiago e João receberam do Mestre. São pessoas que vão trazer ensinamentos de demônios, pessoas que vão tentar enganar a muitos, trazendo ensinamentos falsos para aqueles que estão ouvindo. Então Paulo já adverte a Timóteo dizendo: olha, esses tais, eles são considerados apóstatas da fé, são pessoas cuja consciência está cauterizada, eles não têm mais a condição de entender o caráter pecaminoso da sua vida, eles não têm mais a condição de reconhecer quem é Jesus, qual foi a obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Essas pessoas estão distorcendo o evangelho, e a essas pessoas Paulo diz de modo muito enfático: eu já entreguei eles a Satanás, eu já entreguei eles porque a conduta deles é contrária à cruz. E nós vamos compreender que o sangue de Jesus perdoa todo pecado. Isso é uma verdade que é incontestável, mas uma verdade que também é incontestável é que aquele que está apóstata, aquele que está com a sua consciência cauterizada, não é que o sangue de Jesus não possa perdoar os pecados dele, porque seria diminuir o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário se eu concordasse com essa frase. Mas uma verdade é que a conduta de um apóstata, ela é contrária àquilo que Jesus fez na cruz, e nós só podemos alcançar o perdão que Jesus nos deu por causa da fé. Então, se nós não temos fé, nós estamos andando na contramão do perdão, e aí nós não podemos receber o perdão. Mas nada que um bom arrependimento, nada que uma boa misericórdia, nada do que a longanimidade de Deus não possa trazer uma mudança, né? A pessoa que está com a sua consciência cauterizada, enquanto ela está respirando, enquanto ela está vivendo, enquanto ela está ouvindo a palavra de Deus, ela ainda tem a oportunidade de ser alcançada pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele trabalha onde ele quer, ele trabalha onde há liberdade, né? Nós estamos num ambiente onde o Espírito de Deus tem liberdade para agir, e nós estamos aqui hoje entendendo e compreendendo que a apostasia é o pior cenário para a vida de uma pessoa. A pessoa que está na apostasia, ela é contrária à palavra. Deus está dizendo uma coisa: olha, eu perdoo os seus pecados se você confessar, e o apóstolo diz assim: olha, se você pecar depois de já ter confessado a Jesus, não tem mais jeito para você, o sangue de Jesus não tem mais poder para te perdoar. E eu quero dizer para você que isso não é verdade, isso não está escrito na Bíblia Sagrada. Eu particularmente estudo a palavra de Deus desde muito tempo, prego há muito tempo, e nunca encontrei na Bíblia algo que o sangue de Jesus não possa perdoar. E aí você vai dizer: mas lá em Mateus, Jesus disse que aquele que blasfema contra o Espírito Santo não vai ter perdão. E eu vou te dizer, aquele que blasfema contra o Espírito Santo é justamente o apóstata, é justamente aquele que cauterizou a sua mente, que olha para tudo que está na Bíblia Sagrada e diz: olha, isso aqui não é verdade. E a pessoa que faz isso, não é porque ela está passando uma situação difícil da vida, ela não está fazendo isso porque ela está enfrentando uma circunstância da sua vida, que ela está desanimada, que ela está desfalecida, que ela está cansada, que ela está lutando, e ela não vê mais a esperança chegar, ela se cansou. Não é esse tipo de pessoa. A pessoa que blasfema contra o Espírito Santo é aquela que conheceu a obra de Jesus, aquela que conheceu a palavra que ele disse, aquela que conheceu a obra do Espírito Santo, mas mesmo assim, de forma deliberada, consciente, de forma a querer aquele resultado, ela olha e diz assim: eu não quero mais crer em Jesus, Jesus não existe, o Espírito Santo é uma mentira. Essa pessoa que de forma deliberada faz isso, é aquele que Timóteo diz assim: olha, esse é o que naufragou na fé, esse é o que não guardou a boa consciência. E a pessoa que naufraga na fé, ela não tem mais a condição, enquanto não se arrepender, de ser alcançada pelo sangue de Jesus para o perdão dos seus pecados.
Agora, há uma outra diferença. Se você abrir a sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo de número 7, versículo de número 18, você vai encontrar um outro cenário. Esse cenário é um cenário que a gente convive mais, é um cenário mais particular na nossa vida. Paulo está dizendo: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal já está comigo. Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu quero fazer o bem, eu quero fazer o que é certo, mas nem sempre eu consigo. Porque há um mal que habita dentro de mim, há um passageiro que eu carrego dentro de mim, que ele luta comigo de uma forma tal que às vezes não dá para mim. Às vezes a luta é perdida. Mas vejo nos meus membros uma outra lei, batalhando contra a lei do meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. E aí ele clama: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele termina dizendo: dou graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne eu sirvo a lei do pecado. Paulo está traduzindo, Paulo está dizendo o seguinte: eu sou crente, eu creio em Jesus, eu estou convertido, mas todos os dias eu preciso lutar contra um passageiro que eu carrego em mim. E o nome desse passageiro é pecado. Todos os dias eu preciso lutar e eu preciso vencer o pecado, que habita em mim, que eu vejo nos meus membros, eu vejo na minha carne, eu vejo na minha vontade, eu vejo na minha consciência. E aí ele está falando: olha, eu preciso me esforçar. E ele diz: miserável homem que sou, porque quem me livrará do corpo dessa morte? Alguns historiadores dizem que esse versículo, que fala do corpo da morte, era uma pena aplicada em algumas tribos. Então, quando alguém matava uma pessoa em uma tribo, aquela pessoa morta era acorrentada ao seu homicida. E o homicida, por onde ele andava com aquele corpo da morte carregando. E aquele negócio, meu irmão, se você matasse uma pessoa de 80 quilos, 90 quilos, 100 quilos, e você tivesse 50, 60, você estava morto. Porque você ia ter que carregar aquele corpo onde você fosse. O pior não é carregar o corpo, o pior é que o negócio começa a feder. O estado do corpo começa a entrar em repite a palavra, putrefação. Putrefação. Começa a apodrecer, e o fedor começa a aparecer. Mas você está com aquele negócio ali, todo dia, carregando, por onde você vai. E quando a gente comete um pecado, ou quando a gente está numa situação difícil, o diabo, que não tem dó de ninguém, que não tem misericórdia de ninguém, em quem não há nada de bom, o que ele faz? Ele senta do seu lado e ele começa a acusar. Sabe por que isso deu errado? Por causa daquele pecado que você cometeu ali. Deus não vai te perdoar desse pecado. O sangue de Jesus agora não te alcança mais, já é a terceira vez que você pecou. Sabe por quê que a tua família foi embora? Porque você pecou. Onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Ele não é poderoso? Ele não é onipotente? Você não ora para Ele porque Ele pode resolver todos os seus problemas? Na palavra dEle não diz que Ele tem todo o poder sobre todas as coisas, que Ele é o princípio, o fim, o alfa, o ômega? Cadê o seu Deus para te ajudar nessa situação? Na hora mais difícil que a gente passa, quando você está passando a luta, quando você está passando os seus desertos, o diabo vem em cima de você, assim como ele fez com Jesus. Jesus no deserto, jejuando 40 dias, a carne fraca, o diabo vem e, se você se prostrar, vou te dar tudo isso aqui.
Por que você não ora para essa pedra aqui virar um pão? Por que você não salta desse precipício aqui? Porque está escrito a teu respeito que os anjos vão te segurar. E o diabo faz isso com a gente. Por que você está indo na igreja ainda? Por que você continua insistindo no culto? Por que você continua insistindo na palavra? Por que você continua insistindo na oração? Porque perca de tempo, você podia estar fazendo outra coisa. Continue fazendo outra coisa, vá fazer outra coisa, deixa quieto. Deus não te ama mais, você errou, você pecou. É por isso que você está colhendo o que você plantou. Deixa Deus de lado. Parece a mulher de Jó. Amaldiçoa esse Deus. Amaldiçoa ele, larga a mão dele. Ele já largou a tua mão faz tempo, por que você está insistindo? Por que você continua insistindo? Se ele quisesse, ele já podia ter feito por você. Se ele quisesse, ele já podia te ajudado. Quantas vezes nós não passamos por isso? Uma situação extremamente difícil, você olhando para uma porta, olhando para um resultado que podia vir, que Deus podia fazer de uma forma tão fácil, e Deus não faz daquele jeito que você imagina, e o diabo já vem com a seta já na sua mente, dizendo, cadê o seu pai? Onde está o seu pai agora, que você tanto precisa? O que aconteceu com ele? Te abandonou, você não é tão especial assim. Lá na palavra está escrito que você é um pecador, o filho dele morreu por você e você não dá o valor que você devia dar, você continua pecando, você continua errando, é isso que está acontecendo na sua vida, abandona isso aí, e Paulo está dizendo, olha, eu passei pela mesma coisa, na minha vida eu passei por isso, eu estou dizendo para vocês, Paulo escreve dizendo, eu sou o principal dos pecadores. Meu irmão, o cara que escreveu, o homem que escreveu, o pastor que escreveu, o homem que teve revelação de Deus por anos e anos, e escreveu praticamente o Novo Testamento inteiro, ele está dizendo, eu sou o principal dos pecadores. Eu vejo em mim uma luta que às vezes eu não consigo vencer. Há nos meus membros um pecado que tenta me arrancar das mãos de Jesus, que tem que me levar para longe dele, e eu tenho que me manter firme. E ele diz, mas assim, graças a Deus, eu sou um homem miserável, mas graças a Deus por Jesus, porque Ele pode me livrar do corpo dessa morte. Meu irmão, o diabo não dorme e ele não perde tempo. A intenção dele é destruir a sua vida da maior e da pior forma possível. O diabo quer pegar você do limbo do pecado e te levar para o limbo da apostasia. Porque quando ele te colocar na apostasia, ele sabe que a chance de você sair de lá é muito pequena. Então ele quer que você peque e não confesse. Ele quer que você repita e não confesse. E não se arrependa. Porque quando a gente peca e não se arrepende, a gente começa a achar tudo normal. Isso aqui é normal, isso aqui não tem problema. Ah, não tem problema eu ficar com o rapaz lá da escola que eu gosto. Ah, não tem problema eu ficar com aquela moça da escola que eu gosto. Ah, não tem problema eu fazer sexo antes do casamento. Ah, não tem problema se eu trair a minha esposa uma única vez. Está tudo certo. Não tem problema se eu roubar o meu patrão. Não tem problema se eu desviar um dinheiro aqui, se eu fizer uma notinha um pouco mais. Não tem problema. E essas coisinhas de não tem problema, não tem problema, não tem problema, não tem problema, vão criando em nós aquele senso de que não somos julgados. E se nós não somos julgados, a gente não precisa ter medo. Eu tenho certeza que você não tem coragem de sair daqui e matar uma pessoa na rua, porque você sabe que você vai ser preso, condenado, vai passar muitos anos na cadeia. Mas a ideia é que se você furta algo que é pequeno,
e não é punido, daqui a pouco você vai furtar algo que é maior. Depois você vai falar algo que é maior. E a gente vai numa crescente de coisas erradas e pecados, até que a gente chega no momento em que a apostasia, a nossa consciência, ela é cauterizada e nada mais nos afeta. Mas uma coisa que é verdade, é que quando você está nesse estado, você sabe, a sua alma sabe, que você não sente mais a presença de Deus. E se você não tem mais sentido a presença de Deus, irmão, acenda um alerta na sua mente nessa noite. Tome muito cuidado, porque você deve estar muito próximo de viver uma apostasia. Se arrependa nessa noite, volte para o Senhor, peça misericórdia. Mas eu não tenho força, irmão. Eu não consigo. Vá hoje para a sua casa, feche a porta do seu quarto, assim como Jesus ensinou, dobre o seu joelho do lado da sua cama e diga: Jesus, me socorre, porque eu não consigo mais. Clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Se você orar para o Senhor, Ele vai responder a sua oração. Veja, irmão, mas eu me sinto tão distante de Deus, eu me sinto tão mal, eu não consigo orar, porque parece que Deus não ouve mais a minha oração. Vou te dizer uma coisa, teu problema não é o pecado, irmão, eu já confessei o meu pecado para Jesus, eu já pedi perdão, eu já me arrependi, mas eu ainda não consigo. Teu problema não é o pecado, mas a consciência, a consequência do teu pecado. Por quê? Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Está escrito na palavra. Jesus disse, está aqui: pequei, Senhor, pequei, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquele outro. Irmão, e não ache que você fez uma grande coisa. Ah, eu pequei lá na igreja, todo mundo é santo. Vou dizer uma coisa para você, não é não. Se Paulo, que é Paulo, não era, e ele dizia: olha, se você disser que você não peca, você já está pegando, porque você está fazendo de Jesus um mentiroso. 1 João capítulo de número 2, se nós dissermos que não temos pecado, somos de fato pecadores, porque estamos fazendo dele um mentiroso, porque ele morreu pelos nossos pecados. Qual seria a razão dele morrer se a gente não tivesse pecado? E eu não sei mais do que Jesus, eu sei bem menos do que Jesus, nem me comparo. Então, se ele diz que morreu pelos meus pecados, eu tenho certeza que eu tenho pecado. Então veja, quando a gente confessa os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se você for lá no livro do Deuteronômio, você encontrar uma passagem onde Deus, para punir os israelitas que estavam desviados dos caminhos do Senhor, Deus envia lá um monte de serpentes, e a Bíblia fala que eram serpentes abrasivas. E quando eles estão lá, Moisés clama a Deus, e Deus fala assim: levanta uma serpente aí no meio, porque quem olhar para aquela serpente não vai morrer. E as pessoas eram picadas pela serpente, mas quando elas olhavam para aquela serpente que Moisés tinha levantado, elas não morriam. Agora vamos combinar uma coisa? Será que a dor elas sentiam? Será que a marca da picada ficava? Será que a consequência da picada ficava ali ainda? O problema é que quando o diabo, ou quando a gente peca, melhor dizendo, o diabo é a serpente, lá do Éden, e ele vem e nos pica. E o primeiro sentimento que a gente tem: agora eu vou morrer. Não você fisicamente, mas a sua alma. Porque a Bíblia também diz que os nossos pecados nos afastam de Deus. Então a tendência é que quando a gente peque, haja um afastamento, e esse afastamento produz uma sensação de morte espiritual em nós.
uma sensação de fraqueza, de desânimo. Mas Jesus falou, assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, convém que o homem também seja levantado lá na cruz do Calvário, e todo aquele que crê nele não perece. Estamos resolvidos. Jesus perdoa os nossos pecados. Mas o que nos mata depois disso é a mentira que o diabo nos conta. Meu irmão, o diabo é especialista em contar mentira. Ele é o inventor da mentira. Então ele sabe todo tipo de mentira. Mas há uma mentira que ela é tão esdrúxula, ela é tão vil, que ela pega no nosso coração. Todos nós somos sentimentais. E o diabo, ele sabe onde pegar. O que ele vai fazer? Ele vai pegar no seu coração. E ele vai começar a te culpar. E vai começar a dizer para você que aquele perdão que Jesus te deu não é suficiente. Que aquela confissão que você fez não é suficiente. E aí ele vai começar a falar, é por isso que você não dá certo. É por isso que você não prospera. É por isso que as coisas não funcionam na sua vida. É por isso que os seus pais não te amam. É por isso que os seus filhos não te amam. É por isso que as pessoas olham atravessada para você. E ele vai começar a colocar isso na sua cabeça. Jesus te perdoou. É verdade. Mas ele não perdoou tudo. E o diabo começa a colocar uma sensação de culpa dentro do nosso coração. Você está devendo. Você está devendo. Faça melhor. Você nunca vai conseguir. E ainda que você faça melhor, você ainda nunca vai conseguir ser tão bom ao ponto de superar essa culpa. E o diabo vai colocando desafios na sua consciência, dizendo, faça mais. Seja mais crente para ver se você supera isso. Para ver se Jesus volta a te amar. Para ver se Deus volta a te amar. Você nunca vai ser bom de novo o suficiente para Deus amar você da forma que Ele amava outra hora. E isso acaba com a gente. Isso arrebenta o nosso coração. Quantas vezes na minha vida eu me peguei olhando para mim e pensando, eu não sou bom o suficiente para ser crente. E isso é uma verdade. Mas o diabo coloca isso de uma forma para a gente, como se fosse algo ruim. Paulo está dizendo, eu sou o principal dos pecadores, mas ele está dizendo, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo que me livrou disso. Então, quando o diabo vir contar para você, vir dizer para você que você não é bom o suficiente, que você não vai conseguir voltar para o estado que você estava antes, você pode dizer para ele, você está falando a verdade, pelo menos agora, realmente eu não sou bom o suficiente, mas a graça dele não depende do quão bom eu sou, a graça dele não depende da minha performance, a graça dele não depende de quem eu sou ou onde eu estou, ela me alcança do estado que eu estiver. Aleluia, glória a Deus. Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu não sou bom o suficiente, mas em Romanos capítulo 8, versículo de número 1, ele está dizendo, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Quando o diabo vem te acusar, você diz, é verdade o que você está dizendo, mas agora eu estou nele, e não há mais condenação contra a minha vida, porque ele morreu na cruz do Calvário para perdoar o meu pecado, essa dívida já está paga, eu não devo mais nada, eu não me sinto mais culpado, porque aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, que está sentado ao lado de Deus Pai, que tem na sua mão o livro, que tem na sua mão a porta, a chave que abre e fecha, esse Senhor, esse Jesus, já perdoou os meus pecados e me livrou de toda a culpa. Aleluia, glória a Deus. Salmo de número 103, versículo de número 12.
Salmo 103, versículo 12. Assim como lá em Isaías está dizendo que os nossos pecados e transgressões nos afastam de Deus. Aqui Davi está dizendo o seguinte: como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós, para longe de nós, as nossas transgressões. Provérbios 24 e 7, 24 e 16. Quantas vezes, irmão, eu posso pecar? Por favor, o mínimo que você conseguir. Se esforce, peque pouco, ore mais, jejue mais, peça mais misericórdia a Deus, mais força para Deus, para você pecar o mínimo possível, para você ser cada dia mais santo. Mas aqui é uma ilustração. 24 e 16 de Provérbios está dizendo: 7 vezes cairá o justo, mas de todas elas ele se levantará. Eu não sei quantas vezes você já caiu, não sei quantas vezes você já errou, não sei quantas vezes você já pecou e teve que pedir perdão para Deus. Não me interessa, eu não faço conta, não sou fiscal da sua vida e não sou fiscal do livro da vida que está lá no céu. Mas eu quero te dizer uma coisa: não importa quantas vezes você caiu até agora, Deus tem algo novo para a sua vida e Ele tem a condição de te restaurar quantas vezes forem necessárias, e enquanto você estiver crendo no poder do nome dEle. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Miqueias capítulo 7, versículo 19. Miqueias capítulo 7, versículo 19, profeta: Senhor, mas eu me lembro do meu pecado, eu me sinto culpado por causa disso. Eu não consigo conviver com esse remorso na minha mente. E eu tenho certeza que se eu consigo me lembrar, o Senhor também se lembra desse pecado. O Senhor vai lembrar, quando eu errar de novo, o Senhor vai lançar isso no meu rosto e vai dizer de novo: eu não acredito que você fez isso de novo. Meu irmão, Deus não vai fazer isso com você, porque lá na palavra dele está escrito: de novo terás compaixão de nós. Vai ter compaixão quando? De novo. Vai perdoar quando? De novo. Vai esquecer quando? De novo, de novo, de novo. Deus vai fazer de novo. Enquanto você se arrepender, Ele vai fazer de novo. Ele vai pisar a nossa maldade e lançar os nossos pecados nas profundezas do mar. Isso é uma alegoria para você entender que Ele não vai se lembrar do pecado que Ele já perdoou. Ele não vai lançar no seu rosto o pecado que Ele já perdoou. Lá no livro das obras vai estar escrito, irmão, pode ser que esteja, mas quando você confessar o seu pecado, o sangue de Jesus vai lá e vai apagar aquela linha, para ninguém mais ler aquilo que você fez. O sangue de Jesus apaga as nossas transgressões e nós glorificamos o nome dEle por causa disso, porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas, irmão, já passaram, e tudo se fez novo, e tudo se fez novo. Deus vai fazer tudo novo na sua vida. Larga de mão, irmão, esse passado, essa culpa, deixa isso aí para trás, não deixa o diabo usar isso contra você, aleluia, mas fica firme na palavra, porque Deus faz tudo novo de novo na nossa vida, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se você abrir a sua Bíblia no Salmo 51, você vai encontrar o rei Davi fazendo uma confissão. Davi pecou, errou, mandou um homem para a morte. Você conhece a história. Mas no Salmo 51, no versículo de número 11, ele está dizendo ali: não me expulse da tua presença, e nem tires de mim o teu Espírito Santo. No versículo anterior ele vai dizer o seguinte: Senhor,
eu sou como um vaso rachado. Eu sou como um vaso rachado. Ele está dizendo, Deus, o que o Senhor está derramando em mim aqui não para. Tudo que o Senhor coloca em mim vai embora. Eu estou me sentindo como um vaso rachado. Eu pequei contra o Senhor. E eu não consigo mais ter a alegria da sua presença. Eu não consigo mais receber a unção do seu Espírito sobre a minha vida. E aí ele diz, cria em mim, Senhor, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito reto ou estável. Se você entrou hoje aqui se sentindo como um vaso rachado, eu quero te dizer que o oleiro que faz o vaso veio aqui nessa noite para te encontrar, para restaurar a sua vida, para fazer coisas novas em você, na sua casa, na sua família, onde você está. Eu quero dizer para você que é mentira do diabo, que Deus não te ama, que você é um largado, um derrotado, que você é um fracasso da criação. Não é verdade isso, meu irmão. A verdade é que Jesus te ama, é que Ele está aqui apto para te restaurar de todos os seus pecados e fazer hoje uma coisa nova na minha e na sua vida. Aleluia! Se você crê, você pode adorar o nome dEle nessa noite. Oh, glória a Deus! Isaías 42, versículo de número 3. O profeta está dizendo, olha, a cana trilhada, aquela cana que foi quebrada, que foi amassada, que foi triturada, que às vezes é você hoje aqui, que já fui eu um dia, e o pavio que fumega é aquele que está se apagando, que não tem mais força. Ele diz assim, não vou lançar fora, eu não vou lançar fora, eu não abro mão de você. Você pode estar quebrado, você pode estar arrebentado, você pode estar falido, você pode estar do jeito que for, eu não lanço fora. E Jesus disse, todo aquele que vinha a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. De maneira nenhuma, Deus vai te lançar fora. Deus não abriu mão de você, meu irmão. Deus não abriu mão de você, você custa muito caro. O seu preço, irmão, vale mais do que o ouro do mundo inteiro. Uma alma vale mais do que o mundo. Deus não abriu mão de você e da promessa que Ele fez na sua vida. Aleluia. Isaías 49. Isaías 49. O povo de Israel está lá reclamando. O povo de Israel está reclamando, dizendo, olha, versículo de número 13. O profeta está dizendo, se alegrem, porque eu vou restaurar a Israel. Se alegrem, porque eu vou restaurar as nações. No versículo 14 diz assim, mas Sião diz, já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Sabe quem é Sião? Sião são os filhos de Deus. A Bíblia retrata Sião várias vezes como sendo os filhos de Deus. E os filhos de Deus estão dizendo, já me desamparou o Senhor, Ele já se esqueceu de mim. Mas no versículo de número 15, há uma pergunta, pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama? Todavia, se essa mãe se esquecer desse filho, eu, o Senhor, não me esqueço de vocês, eis que te tenho gravado na palma de minhas mãos. Quando Jesus está na cruz do Calvário, meu irmão, e eles crucificam ele, transfixiam os braços dele, as mãos dele naquela cruz, naqueles pregos que foram crucificados, aqueles pregos que foram pregados, estava lá eu e você, nós estamos gravados nas
palmas das mãos do nosso Senhor e Ele não se esquece da gente. Ele não se esquece da gente, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O Senhor não se esqueceu de você, o Senhor não se esqueceu de você. O Senhor não te abandonou, é mentira do diabo, é mentira do diabo. É mentira do diabo que ele não te ama, é mentira do diabo que ele não vai te ajudar, é mentira do diabo que ele não vai fazer por você o que ele já fez por outras pessoas. É mentira do diabo que você não é filho. É mentira do diabo que você não vai dar certo, que você é um acidente. É mentira do diabo que você devia ser um aborto e não devia ter nascido. É mentira. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 20 alguma coisa para frente, João está respondendo algumas dúvidas sobre os falsos mestres, que estavam dizendo sobre Jesus, sobre negar Jesus. No capítulo 1, versículo 9 de 1 João, ele fala, no 8 e 9, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. Agora eu vou te dizer, você aceitou Jesus, se batizou, confessou com seus lábios, creu no seu coração, deu um testemunho público de que você crê nele, de que você é filho dele. Você pecou de novo, pecou de novo, pecou de novo. E o diabo está dizendo para você, não tem perdão, não tem perdão, você não tem mais perdão. Vem cá, pastor, por favor. Aí o João, esse João aqui, é o João que era discípulo. Vem cá, pastor, sobe aqui, me ajuda. Esse João que está escrevendo aqui, é o discípulo do coração, o único que na ceia fez isso aqui, ó. E alguém está dizendo assim, olha, se você pecar de novo não tem mais jeito. E quando João recebe a dúvida, isso não está escrito, eu estou contextualizando a história para a gente entender. João recebe a carta, alguém está duvidando, falando, olha, estão dizendo aqui que não tem mais perdão. Eu imagino João sentado lendo aquilo e lembrando daquela noite. E lembrando das palavras que ele ouviu aquela noite. Jesus pega o pão e João está ali. E ele diz, esse é o meu corpo, que é partido por vós. E João está ali lendo a dúvida, e não tem mais perdão, e João está ali sentado, lendo aquela carta e lembrando, quando ele estava lá no peito do Jesus, e Jesus falando, esse é o meu corpo, que será partido por amor de vós, esse é o meu sangue, que será derramado também. E aí João vem aqui e escreve no capítulo 2, assim como Jesus falava, capítulo 2, versículos número 1, meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo, e nisto sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Eu te convido a ficar em pé nessa noite.